Beleza, pessoal, estamos então nesse último treino do volume 1 da defesa Índia do Rei. Na segunda-feira, que foi o treino 1, nós fizemos um tour pelo programa da Convecta Modern Chess Openings, ou seja, nesse programa nós vimos um pouco das ideias para as brancas, para as pretas, fizemos um pouquinho de exercício também. Então foi bastante legal porque nós fizemos um reconhecimento daquilo que dá para fazer de brancas e de pretas, as variantes. A mesma coisa nós fizemos com o livro Espírito da Abertura, também no primeiro dia, na apresentação do treino. No Espírito da Abertura nós vimos um histórico, né, como é que ela foi se desenvolvendo, também as ideias brancas e pretas, variantes, falamos de especialistas, sem entrar muito no mérito ali, né, que colocamos o Kasparov para ilustrar o grande jogador ali dessa variante, dessa defesa, e muitas das variantes que eu estudei na Índia do Rei foram exatamente de partidas dele, partida do Fischer e mais atualmente do Radjabov. No dia 2, o treino foi da variante clássica, onde nós pegamos o centro, que a gente chama de centro Mar del Plata. É um centro onde o cavalo vai para D7. No treino 3, nós fizemos o centro Petrosian e neste dia, 4 aqui do nosso curso, para encerrar, para finalizar o volume 4, nós vamos trabalhar com algo que a gente chama de Samishi. É uma estrutura assim, ó. A ideia é mais para fazer rock grande. Isso. Stein, aí o Stein está firme aí, rumo aos 2.000 pontos. Beleza. Essa estrutura aqui você já viu, Stein? Esse F3? Esse F3, a ideia geral dele é bispo E3, dama D2, porque ele dá sustentação para E4 e dá também apoio, ele dá suporte para a gente poder fazer o G4 e H4, H5. Toda a formação que você tem com G6, F7 e H7, você tem essa possibilidade de romper por H5. Então é uma ideia mais de trabalhar ali com bispo E3, dama D2. Então é o que nós vamos trabalhar hoje. De novo, nós vamos ter este livrinho aqui como companheiro, né? No volume 2, volume 3 também, que nós vamos fazer ao longo do ano. Como nós explicamos, né? A gente tem uma lista grande de pessoas, né, que recebem esse material, enxadristas que recebem esse material, pessoas ligadas ao Clube de Xadrez aqui de São Sebastião do Paraíso, pessoas que compram o curso diretamente na loja, o curso avulso, sem estar vinculado à assinatura de planos, né, que é outra possibilidade também de ter acesso ao material, e de ser um aluno VIP. Então, são os 4 casos que a gente tem acesso a esse curso, seja ao vivo e como quase a totalidade pega material depois, né, em vídeo, já que são 8 horas de curso e nós estamos fazendo o curso às tardes. Só quando a pessoa fica rica, assim, empresária, né, Stein? Aí dá para acompanhar o curso à tarde e tal, né? Pelo fato da noite, quando a gente vinha fazendo os cursos, tem uma demanda muito grande para horários dos alunos VIPs, então a gente faz o curso à tarde. Tem um público, assim, que pega mais conteúdo nos vídeos, né, que propriamente aqui online. Bom, então, de início, já que estamos terminando o volume 1, eu trouxe algumas partidas minhas para a gente observar, né, mais erros, né, que afinal de contas a gente está olhando campeões do mundo e tal, quando coloca partidas da gente, a gente fica assim até com um pé atrás, né? Nossa, minhas partidas e tal, né? Mas eu jogo Índia do Rei desde 1990, tem muita partida e eu trouxe algumas aqui para a gente ver. Essa partida é do atual campeão brasileiro, o GM Everaldo Matsura. Isso foi numa Copa Itaú, jogada no Clube de Xadrez de São Paulo, o centenário Clube de Xadrez de São Paulo, em 2001. Então, é a partida que eu vou mostrar agora. Então, vou começar o volume 4 com partidas minhas na Índia do Rei. É claro que não exatamente nessa formação que nós estamos trabalhando hoje, mas de tudo que nós estudamos ao longo desta semana. Então, Everaldo Matsura jogou D4,
eu fiz cavalo F6, ele cavalo F3, eu G6, C4, e aqui nós temos a Índia do rei, né? Então, ele faz aquele domínio territorial, aquele domínio central, né, com os peões, e eu tenho que ficar mais lá atrás, tentando fazer manobras com as peças, tentando buscar território, buscar espaço, através de rupturas, né, através de ataques a esse centro aí futuramente. Então, bispo E2, nós estamos aqui na variante clássica. Aí, ó, eu joguei E5 e ele fez roque. Então, no dia 2 do nosso treino, nós vimos o centro Mar del Plata. Se eu tivesse jogado aqui, ele poderia jogar o centro Mar del Plata. Ele poderia, ao invés do roque, jogar como o treino 3, o centro Petrociano. Né? Fecha o centro e trabalha com a ideia do bispo G5, que é o que nós trabalhamos ontem. Mas ele rocou. Eu fiz o cavalo lá. E aqui, né, ele tem as possibilidades. Ele pode fechar o centro, ele pode cravar. No caso, ele jogou bispo E3, né, que é uma possibilidade de sustentação de centro. Ele não quer definir o centro, ele não avançou para fechar o centro, ele não tomou para liquidar o centro, né, e ele joga, então, fazendo a manutenção, a sustentação do centro. Aí eu faço cavalo G4, toda vez que tem esse bispo aqui sem H3, nós temos essa ideia do cavalo G4. Aí bispo G5, ele ganha um tempo na dama, a gente faz F6. Esse F6 é interessante porque dá para voltar o cavalo para cá e depois fazer F5, sendo que o cavalo de F7 impede que o cavalo das brancas entre em G5 e futuramente, né, consiga invadir E6. Então ele volta para C1, ele tem que ficar nessa diagonal. Se jogar bispo D2, tem também, né, mas você perde contato, você perde um pouco de controle de D4. E se você joga aqui, você perde, né, todo o acesso a essa diagonal importante, que é a diagonal C1H6. Então, a ideia do bispo G5 é dar uma entortada aí do bispo E3 também, né, chamando o cavalo G4, é dar uma entortada na minha estrutura para eu ter uma posição assim, com mais dificuldade de interação das peças, com mais dificuldade de harmonia para jogar as peças pretas. Aí o cavalo H6, porque isso aqui é perigoso, né? Pode ser que eu não consiga voltar, né? Então já também tem um H3, aí eu jogo lá. Para quê? Para poder voltar para o cavalo para casa segura. Aí ele volta aqui com o bispo, eu faço C6, torre de AD1, dama E7 e B4. Então, ele joga mantendo o centro e agora ele está fazendo expansão. Ele está aumentando o controle territorial jogando na ala da dama. Esse foi uma Copa Itaú jogada em São Paulo em 2001. Eu de pretas, na época estava com 226, e ele na época era um mestre nacional, né? Depois que deu o título de grande mestre, e no ano de 2017, nesse ano, ele ganhou o campeonato nacional, o campeonato brasileiro, então, agora em março, né, recente, mês passado, só que esse evento, né, em fevereiro, só que esse evento é de 2016, né? Sempre o brasileiro no ano seguinte e refere-se à edição de 2016 no caso. Jogado em 2017, mas com edição de 2016. É o atual campeão brasileiro. Aí D5, isso aqui nós chegamos a ver, esse D5. Até eu perguntei, estava o Stein e o Cidelém, perguntei o que vocês fariam. Então, vai ali de novo a pergunta. Stein, se você estivesse nessa posição, alguém jogasse D5, o que você faria de pretas? Até eu fiz a pergunta. Toma, avança, deixa. Cada um deu uma resposta diferente aí. Isso, a gente tinha falado no C5, né? Que era uma possibilidade, ou seja, de tentativa de fechamento do centro. É claro que na posição que nós falamos,
não havia o B4, e outra possibilidade é a tomada, e outra possibilidade ainda é deixar ele tomada. Então aqui eu fiz o seguinte, conforme o Stein falou, segui sua ideia aí, Stein. Já que você está estudando muito xadrez, eu vou seguir seu plano que deve dar certo. Então vamos lá, aí eu fiz C5, ele fez cavalo B5, começo lá, né? Tive que jogar dama D8, aí ele tomou, tomei de cavalo, tomou de bispo. Então, aqui tomou de peão e aqui avançou. Então, aqui é o seguinte, ele consegue o peão passado, ele vai conseguir a casa D5, só que há um problema nessa posição. Ele não tem o bispo de casas pretas. O grande problema das brancas é que falta o bispo de casas pretas. Aí eu jogo lá, torre F8, que está ameaçando dupla, né? Aí eu tiro, dama D3, B6, H3, F5. Então o que eu tenho aqui é só o par de bispos, porque o jogo dele está muito mais ativo, né? Mas a todo momento, ó, eu estou mexendo no centro, estou buscando abrir o jogo, né? Já que eu estou com par de bispos. Aí E4, ó, desaloja o cavalo dele, já desconecta as torres, aí dama D7. A dama não é uma boa bloqueadora, nós já aprendemos aqui que o cavalo seria o melhor bloqueador, e com o peão em D6 aqui, mesmo que tenha um cavalo como bloqueador, ele ficaria lá em D7, até passivão, né? Então esse peão aqui está muito perigoso. A questão é que ele está sem apoio de peão. Pode ser que caia, né? Aí cavalo E5, F3, ele está tentando quebrar ali a minha massa de peões. Cavalo toma. E agora então eu tenho par de bispos contra par de cavalos. Só que ele tem um peão passado em D6, então ele tem mais atividade aí. Deu cheque, trocou. E agora eu fiz um lance interessante, né? Bispo toma. Ele tomou. Eu joguei esse. E aí, tomo lá. Então, o que está acontecendo? Nessa posição, eu tenho 5 peões e ele só tem 3 peões. A questão é que ele tem esse peão bala aqui, né? Eu tenho um bispo agora muito ativo. O bispo da Índia do Rei agora está extremamente ativo, né? Porque não tem o peão bloqueador aqui 5 e o sustentador D6. Então, nessa posição, ele tem o avanço de peão como ideia de ganho. Então, eu dou o peão e aí faço uma manobra interessante. Então, quando eu dou esse peão, eu vou dar um carrapato no rei aqui, ó. Porque a ideia dele era jogar o peão a D7 e torre A8, né? De fato, essa posição fica super perigosa. Mesmo que eu jogue aqui, ele pode jogar torre E7. Tem um peão a mais, mas esse peão de D7 realmente é muito perigoso. E aí, é só eu dar um carrapato nele, né? Então, ele vai sempre levar cheque quando estiver em H, G e F, e se passar para cá, qual é o risco de perder o peão, né? Que eu vou dando cheque e depois de ganhar o peão. Quer dizer, essa posição realmente é o melhor que o branco pode tentar, é exatamente o empate, e para as pretas é arriscado deixar de dar o cheque, que o peão está na sétima. Então foi assim, né, que eu empatei essa partida de 2001. Depois eu joguei com ele de novo, um torneio de registro, o final dessa década aí, né, que isso é 2001, né, o início da década, no finalzinho dela, eu cheguei a jogar lá em registro, também um empate, só que eu estava de brancas, fui uma inglesa. Isso eu estou contando só os empates, né, porque eu já joguei muitas vezes com ele, inclusive o ano passado, um aberto do Brasil, em Santa Catarina, e ele me ganhou, né, realmente é um jogador extremamente técnico, extremamente forte, mas essa partida aí foi interessante, porque é uma Índia do Rei, dentro de linhas, né, que nós falamos, que nós estudamos, e acabou empatando, né, contra um cara forte, que é a GM e é o atual campeão brasileiro. Beleza essa? Posso pegar outra? Dúvida está aí? Bola para frente? Segue aí normal? Vamos em frente. Vamos ficar bom nesse negócio de xadrez, menino.
Agora vou pegar outra partida. Essa partida foi jogada em Goiânia. Só que essa partida está com problema no PGN. Isso aqui eu tirei direto do Mega Database da Chessbase, do Mega Database 2017. Essa partida, como foi com um relógio analógico, os últimos lances eles ficaram confusos. E aí o anotador errou, né? Porque essa partida eu fiquei com 2 cavalos e 1 peão. E o GM Crico Mkhitaryan, que é bicampeão brasileiro, ele ficou só com o rei, né? Mas foi um ping super violento e ele acabou conseguindo afogar o rei dele e levar o empate. Então, essa posição, mais para o finalzinho, quando entra nesse ping violento, tem erros aqui, né? Então, eu vou até o ponto aonde está fiel a partida. Aqui aparece uma partida empatada, né? Aparecem os lances, mas o pessoal não conseguiu acompanhar esses últimos lances. Isso aqui é o que nós vamos estudar hoje, ó. Essa estrutura é a estrutura da Summit, é o que nós vamos estudar hoje. Então, eu estou jogando com o GM, na época ele estava com 2.488. Você foi jogar no Aberto do Brasil de Goiânia, é uma partida de 2011. E eu estava com 2.201 de rate feed. Já fazia quase 4 anos que eu não jogava torneios, estava fazendo faculdade esse período, faculdade de pedagogia, e aí tinha deixado de jogar os torneios para priorizar a faculdade. Aí nesse período estava terminando a faculdade, e aí voltei, foi o primeiro torneio que eu joguei, né, valendo o rate feed, depois desses quase 4 anos aí afastados para cuidar da faculdade, né, para cuidar dos estudos universitários. Então, essa posição é uma posição que as brancas trabalham a ideia de fazer o roque grande. Então, esse F3 é para dar sustentação de E4 e para dar a possibilidade de avanço aí na ala do rei. Tanto é que ele já foi, ó, G4. E aí, esse lance cavalo E8 é um lance muito importante, porque eu tenho que fazer uma jogada agora, super importante, porque senão, essa jogada, quando joga a Índia do Rei, tem que ser aguerrido. As partidas são muito em busca assim, da iniciativa, tem que ir atrás mesmo e tal. Então, essa posição aí, as pretas têm que jogar um lance importante agora, que o Stein vai tentar achar pra gente. Então, vamos lá, Stein, se você estivesse de pretas, o que, que você jogaria? Então, pretas jogam aí. O que é que você faria? A5, né? O A5, qual que é a ideia mesmo? Porque o A5 geralmente é para atrasar o B4 e fazer cavalo A6, cavalo C5. Mas um cavalo está em E8, outro cavalo está em E7. Então, o A5 acho que está meio fora dessa posição aí. Apesar de ser típico da Índia do rei, mas é mais para a variante Petrosian, que nós estudamos ontem. Para o cavalo poder ir para A6, né? Depois do A5 e atrasar também o B4. Porque o cavalo A6, ele quer entrar em C5. Para não levar B4, as pretas fazem A5. Então, o lance fino aqui, ó, é F5. Isso, Stein, tá aqui, ó. O cara digitou aqui o lance, beleza, é esse mesmo. Joinha, bacana. Não pode ficar de braço cruzado, senão o cara mata a gente, não tem jeito. E aqui é um GM, né? O cara é bicampeão brasileiro, não pode ficar de braço cruzado. De braços cruzados porque o cara vem para cima, né? Toma de G, que é o natural para abrir a coluna, eu tomei. Ele não vai tomar lá, né? Porque vai destruir a estrutura dele. Eu vou jogar F4, vou fechar. O F4 é mais fácil de controlar o ataque que ele vai fazer, né? Com rei H8. Que se eu fizer a tomada, se eu fizer a tomada tem mais linhas abertas para ele trabalhar. E aqui a ideia é, uma hora, conseguir também o contra-jogo, né? B5. Cavalo D3 a gente já conhece, para poder tentar jogar C5. Cavalo B3 ele jogou.
Aí B6. Aí dificulta o C5 e qualquer ação aqui à base de cavalo A5, cavalo C6. Aí ele jogou esse, talvez querendo trocar os bispos. Eu não deixo trocar o bispo. Ele faz A5. Eu jogo o rei H8. Porque eu estava esperando H6. E ia jogar bispo F6 lá, né? Aí, nós já estudamos isso aqui, né? As brancas querem trocar os bispos de casas claras, porque o bispo dela é o bispo mau, é da mesma cor dos peões mais avançados, e as pretas querem trocar o bispo de casas pretas, porque é o bispo mau, o bispo que joga pela mesma cor dos peões das pretas, mais centrais aí, né? E o branco não vai querer trocar, né? Se trocar, bom para as pretas, porque esse bispo tem muita ação. E aí ele joga a dama, eu volto o cavalo, torre. Então, os dois agora estão mobilizando a posição aí para poder buscar algum ataque, né? Porque a fase de desenvolvimento ela já foi. Então trocou, bicho casas pretas, para mim foi legal, porque comparando esses dois bispos, o meu está melhor, né? Aí busco trocas. Aí ele quer tomar o meu bispo bom, né? Eu tomei o bispo bom dele em troca do bispo mau meu, de casas pretas. Ele pega o bispo mau dele e troca pelo bispo bom meu, né? Agora ele vai tentar levar a peça para lá. E aí ele volta, né? Porque ele vê que eu tenho agora a casa B5, é que a ideia é realmente expulsar a peça dele, né? Torre G8. Esse torre D1 que eu não entendi. H6. Então aqui ele está querendo que abra, né? E aí entrei com a dama. Então aqui estava com a possibilidade também de torre, né? Parecia ser uma jogada interessante, mas achei esse mais seguro. Aí essa posição é muito difícil já para as brancas, né? Porque agora eu estou com a coluna, mesmo que troque, vai ter o problema da H6. E o final de cavalos aí está melhor para as pretas, porque esses avanços aqui, né, que as brancas fizeram, são avanços legais para tentar dar mate no cara. Sem as damas, trocando peça, não dá. Então, quer dizer, digamos que eu fui mais eficiente no meu plano, né? Então, eu troquei as peças, ele tentou fazer o ataque, eu fui trocando peças, parei o ataque dele, e agora o final está muito favorável aqui para as pretas, né? Aí a partida, obviamente, ela vai ter problema, porque depois chegou num ping. Ó, só agora que eu vou ganhar o peão. Chegou num ping e aí nós tivemos problema de anotação, né? Aí já estou lá na 7, mas essa posição realmente... e está caindo lá, tá vendo? Aqui as peças já estão fora do lugar. Então, vamos colocar essa posição até esse ponto aqui, né? Porque com certeza esse ponto aqui estava. E depois entrou em um blitz, aí o pessoal tentou anotar, né? A arbitragem tentou anotar, mas aí foi muito rápido, né? Tava lá segundos para cada lado e acabou simplesmente eu ficando com 2 cavalos e peão e conseguia afogar o adversário porque estava caindo a seta. Bom, essa posição então mostrou que a Índia do rei, a gente não pode ficar de braços cruzados. Se a gente for fazer um resumo daquilo que foi mais importante para as pretas, é exatamente trabalhar de forma coordenada. Na ala da dama, buscando ações na ala da dama, ameaçando ali, porque o rei estava na ala da dama, a todo momento estava ameaçando estourar na ala da dama, e fazendo defesas pontuais na ala do rei. Especialmente o lance que o Stein achou, o lance F5. Esse lance F5. Então essa partida vocês podem encontrar essa partida do Matsura, a próxima partida que eu vou passar, que eu trouxe 3 partidas minhas. E vocês podem encontrar no Mega Database. É só digitar Batista, né? Que é meu último sobrenome. O pessoal me chama mais de Pérez, né? Por isso que eu coloco MN Gerson Pérez. Mas na busca da Chessbase é o último nome. Então tá lá Batista
e aí tem que colocar com B maiúsculo, né? Sempre a busca é maiúsculo, e do outro lado é só colocar o G, o Gerson mesmo, e é em inglês sem acento. E aparece as partidas, deve ter umas 200 partidas. A Mega Database da Chessbase é a principal database que a gente tem no mundo, e ela tem cerca de 7 milhões de partidas. Então, todo ano, ali finalzinho do ano, a Chessbase lança a database com o nome de Mega Database, por exemplo, vai ter agora 2018, né? Mas na realidade só vai ter partida até 2017. Então, finalzinho de novembro, início de dezembro, ela lança o Mega Database 2018, com tudo o que foi jogado, então, até a data de lançamento. Mas tem partidas, claro, até 2017. Toda base que vocês pegarem, Mega Database 2010. Só tem partidas até 2009, que é lançado no finalzinho de 2009, com data do ano seguinte.